Pegou? Então, aí vocês vão ver que tem o primeiro tema, né, que foi o Padre André que falou, agora a gente vai para o segundo tema, que é esse tema aqui. Nossa vida, dirigida por mim e guiada por Deus. Aí aqui, não sei se vocês acham, já viram essa frase por aí, né? Os caminhoneiros têm muitas frases que Deus me entendeu, não sei se vocês já viram, né? E essa é uma das frases que a gente vê às vezes por aí nos caminhões, né? Dirigido por mim, mas guiado por Deus. Quando a gente lê essa frase, o que a gente entende? Dirigido por mim, mas guiado por Deus. O que isso quer dizer? Que a gente que vive a vida mais atrás, né? Fala forte. Ainda deixa. Pode falar sem medo, pode. É isso mesmo. Eu falei que é a gente que dirige a nossa vida, mas quem está conduzindo ajuda a gente a guiar. Isso. Eu dirijo a minha vida, eu estou no controle da situação. Mas quem que está me guiando? Quem está me mostrando o caminho? Deus, né? Vamos pegar assim, numa linguagem mais fácil. Quando a gente dirige hoje em dia, é muito comum a gente ter um celular assim. O que tem ali no celular para me ajudar? GPS. Hã? GPS. Um GPS. E o GPS faz o quê? Ele te guia? O GPS me guia, né? Então eu vou sair lá da Zona Sul para vir aqui para o Rio Grande da Serra, eu não sei muito bem as estradas, eu tenho medo de me perder. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá o endereço da onde eu quero chegar e eu vou chegar, né? E quem está me guiando ali? O GPS, né? O GPS está me mostrando que rua que eu tenho que pegar, né? Os irmãos que dirigem lá da nossa casa de vida falam que o GPS tira você até do trânsito, né? Aonde tem acidente, ou vai te avisando, enfim. Mas vamos pegar, né, essa tecnologia e trazer para o mundo espiritual, né? É como se Jesus fosse o nosso GPS. Jesus é aquele que vai me mostrar o caminho, mas Jesus não vai caminhar por mim, Jesus não vai dirigir por mim, né? Jesus vai me mostrando os caminhos. E aí eu vou fazer a escolha de ir pelo caminho que o GPS me indica, ou vou fazer a escolha de ir pelo caminho que eu quero. Mas o que pode acontecer se eu faço o caminho que eu quero? Eu vou me perder, né? É muito ruim quando a gente se perde, não é? Vocês já tiveram essa sensação de se perder? De ficar dando volta e ver o mesmo lugar. Ai, acho que eu já passei aqui. Nossa, passei aqui. Essa aqui a gente já passou 2 vezes, né? Quando eu morei muito tempo no Haiti, né? E depois, quando eu vim para São Paulo, gente, eu me senti uma perdida, porque eu não sabia pegar metrô mais direito. Eu ia nas casas de acolhida, eu tinha que saber exatamente o ponto, mas eu sou um pouco distraída também, às vezes. Então, eu ficava distraída, aí passava do ponto, tinha que voltar andando. Então, é uma sensação muito ruim quando você não tem a segurança de que você sabe o caminho, né? Mas, a vida com Jesus, a gente precisa também ter algo que se chama confiança. Porque eu não sei o caminho, né? Vocês estão aqui no projeto de vida, vocês não sabem ainda o caminho, né? Alguns, né, estão sentindo já no coração, olha, eu queria isso, estou vendo que é isso, estou vendo que é isso, mas eu não tenho certeza, tenho dúvidas, não é? A gente escuta muito isso, olha, eu tenho dúvidas disso. Meu pai fala que não é bom, minha mãe fala isso, meus amigos falam isso, não é? A gente ouve muita gente falando. Então a gente se sente inseguro. Mas aonde está a nossa segurança? Aonde precisa estar a nossa segurança? Em Deus. Eu preciso confiar que Deus vai me levar no caminho mais seguro, porque Deus quer o melhor para mim. Ah, irmã, mas se Deus me chama para fazer experiência na escola de missão, eu não quero. Mas eu tenho que pensar, mas se essa é a vontade de Deus, será que esse não é o melhor para mim? Será que não é? Ou o contrário, né? Tem gente que quer fazer experiência, mas, né? Ai, irmã, mas eu tô chateada que eu queria tanto fazer experiência na escola de missão. Esses dias eu encontrei uma pessoa, mas é uma pessoa um pouco mais velha, assim, né? Já.
E ela queria muito vir fazer experiência na escola de missão. Então, a gente foi explicando para ela que ela poderia seguir um outro caminho, né? Participar de um grupo com pessoas da idade dela, para ela se identificar, que era mais a cara dela. E ela ficou com raiva, ela ficou brava, porque ela não se sentia, não achava justo aquilo, né? Mas o que que a gente falava para ela? Olha, isso aqui é o melhor para você, porque essa é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não queira, mesmo que para nós surgem um monte de questões, né, que vão ser difíceis, que eu não vou aguentar, que eu não vou conseguir, mas a gente precisa sempre confiar que a vontade de Deus é o melhor para mim. É aqui que está também. Por isso a gente, nos aconselhamentos que o padre deu aqui no primeiro momento, a gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ser sincero, a gente não pode brincar com Deus. Por quê? Porque quando Deus falar, eu vou confiar, né? Se eu tenho uma vida de oração, se eu busco viver a palavra de Deus, se eu busco conhecer a palavra de Deus, né? Eu vou confiar quando Deus falar. Vou acreditar, vou falar, não, aqui eu vou porque Deus está me dizendo, né? Então, precisa muito que a gente tenha essa confiança em Deus, porque senão o meu caminhão vai estar escrito assim, dirigido por mim e guiado por mim mesmo. Que quem guia aqui sou eu, quem controla aqui o caminho sou eu. Mas na nossa vida, quando nós queremos ser de Deus, queremos fazer as coisas para Deus, queremos fazer a vontade de Deus, não sou eu mesmo. Não pode ser guiado por mim mesmo. Que eu vou errar o caminho, né? Como a Giovana falou, eu vou me perder. Né? E eu não vou perder só a rua, eu não vou só errar a entrada da rua, a entrada do bairro, a entrada da estrada, da rodovia. Eu vou me perder de Deus. E aqui é um problema muito grave, né? Mas para a gente continuar aqui, é aqui um pouco do que a gente já falou, né? Nosso GPS aqui. Aí aqui, só para a gente também dar um exemplo, nós, né, a maioria daqui é adolescente, né, não é mais uma criança pequena. Mas, quando os nossos pais, eles cuidam de nós, né, que todo mundo teve pai ou mãe ou alguém que cuidou de você. Na nossa educação, os nossos pais, eles precisam cuidar de nós, mas eles não podem nos prender, não é? Tem um tempo que a gente precisa ir para a escola, a gente precisa fazer as coisas por nós mesmos, não é? A nossa mãe, o nosso pai, ou quem cuidou de nós, não pode fazer as coisas no nosso lugar. Tem que deixar a gente viver, não é assim? Claro que às vezes a gente pode ter uma educação um pouco mais presa, né? E tem pais que, né, querem proteger muito, mas isso não é o ideal. Os pais têm que proteger, mas tem que deixar a gente viver, vai ter que deixar a gente quebrar a cara às vezes, né? A gente sofrer também. Mas é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Deus, ele não trata a gente como um escravo que pertence a ele e tem que fazer o que ele manda, porque um escravo é isso, não é? O escravo ele tem que fazer o que o Senhor manda. Ele não tem escolha. Nós, diferente de um escravo, nós somos filhos. Nós temos escolha. Né? A gente aqui fala muito de fazer a vontade de Deus, mas você é livre. Né? Se amanhã você decidir, não quero mais nesse projeto de vida, não, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Ninguém vai te amarrar. Nós vamos te aconselhar. Olha, vem aqui, vamos conversar, né? Porque você está pensando isso, né? Mas ninguém vai te amarrar. Ninguém vai pôr uma corrente no seu pé e falar, não, você não vai ficar aqui. Porque nós não temos esse direito, né? Pode ser que você vá quebrar sua cara? Pode. Pode ser que a gente vai sofrer, porque vai ver quebrando a cara? Pode. Mas cada um é livre, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito, a nossa base muito bem feita. Porque antes de tomar uma atitude errada, a gente pensa, poxa, mas eu não posso me afastar de Jesus. Se eu for por esse caminho aqui, esse caminho não vai me levar a Deus. Então, por isso que nós precisamos, né, e a gente insiste muito, fala, parece que a gente está falando sempre a mesma coisa, ter essa base firme da oração, da vida com a palavra de Deus, das boas amizades, dos encontros, porque é isso que faz o meu alicerce ficar firme.
E quando aparecem as tentações, eu não vou largar Jesus, porque eu sei o valor que Jesus tem na minha vida. Amém? Aqui eu queria ler para vocês um trecho do Salmo 138. Tem aí, se vocês forem lá na página. O Salmo 138 fala assim: Fostes vós que me plasmastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo da minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui tomado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi pré-fixado, desde antes que um só deles existisse. Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos desígnios, e quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com a vossa ajuda. Prescrutai-me, Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me, conhecei meus pensamentos. Vede se ando na senda do mal e conduz-me pelo caminho da eternidade. Ninguém nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus te quis. Deus pensou num trajeto para cada um de nós e sempre se trata de um trajeto maravilhoso. Não existe outro trajeto bonito para a nossa vida terrena que não seja o que Deus pensou para nós. Então, Deus tem um plano para nós, né? Quando a gente ouve assim, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem uma missão para cada um de nós. Não é uma frase feia que a gente fala assim nos encontros para todo mundo ficar, né, animado e querer servir a Deus. Isso é uma palavra de Deus. Deus nos fez, Deus nos conhece no mais profundo, coisas que a gente nem imagina que a gente tem, Deus sabe que a gente tem, nosso temperamento, as nossas dificuldades, o nosso caráter, os nossos pecados, os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa capacidade, né? E por isso Deus pensou em nós, Deus tem um caminho para nós, né? Deus tem uma missão para cada um de nós. Quando a gente fala aqui de missão, a gente não está falando de ser missionário, de ser consagrado, de ser padre, de ser freira, de ser casado, não está falando só disso, porque seria reduzir muito a nossa missão. Mas a gente está falando de algo muito maior, né? Que Deus nos chamou para estar sempre com Ele. Independente das minhas escolhas de vida, independente, né, do que eu vou fazer. Né? Se eu for casar, Deus me chama a um casamento santo, a um casamento de Deus, a uma escolha de santidade na vida com Deus, no meu trabalho, né, a dar testemunho no meu trabalho, a dar testemunho no meio dos meus amigos, a dar testemunho nos lugares que eu vou, né? Deus me chamou para ser uma consagrada. Deus sonha com uma vida que faça sentido, né? Uma vida feliz, uma vida motivada, uma vida alegre, né? Então, a gente também tem que pensar isso. Aquilo que Deus me chamou faz parte da minha essência, faz parte do projeto, da missão que Deus pensa para mim quando Ele me fez, né? Não é só uma escolha minha, né? Porque seria muito pequeno se fosse só uma escolha minha. É algo muito maior, muito, muito maior mesmo. Aí aqui, eu queria também falar um ponto que é muito importante. Santo Agostinho, ele tem uma frase muito conhecida, que a gente vê muito por aí também, que fala assim: ama e fazes o que queres. Ama, ame e faça o que queres. E aí a gente vê muito essa frase, não sei se vocês já tinham escutado. Eu acho que essa frase tem muito sentido quando a gente entende a vida de Santo Agostinho. Vou contar aqui de forma breve, mas se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, a gente sempre fala, né? Conheçam a vida dos santos, né? Busquem mesmo ter essa curiosidade pela vida dos santos. Às vezes a gente procura conhecer a vida de tantas pessoas famosas, tantas pessoas aí, né? Que estão aparecendo hoje, que são pessoas, tá bom, elas são famosas, são reconhecidas,
mas elas não estão fazendo nada de diferente pelo mundo, né? Talvez tenha uma música conhecida, talvez tenha um hit, talvez, né? Mas os santos, eles tiveram uma vida tão significativa que isso ficou para a história. Santo Agostinho, quando ele decidiu, e quando ele escolheu por Jesus, quando ele decidiu lutar contra o pecado dele, contra as fraquezas, Santo Agostinho era um homem mulherengo, que ficava com um monte de mulheres, que bebia, que não acreditava em Deus, que questionava quem pregava a palavra de Deus, né? Porque ele tinha muito conhecimento também, ele era muito inteligente, mas usava a inteligência de forma errada. Mas quando ele aceitou Jesus na vida dele, ele mudou a história. Ele virou doutor da igreja, né? A vida dele foi tão significativa que aquilo que ele fala é referência para nós, é referência para a igreja. Então, quando o Santo Agostinho fala ame e faça o que queres, ele está dizendo para você, a coisa mais importante na sua vida é amar. Depois você pode fazer o que você quiser, porque você já fez a escolha daquilo que é mais importante, que é o amor. Só que o amor não é aquela coisa poética, bonitinha, de florzinha, de coraçãozinho. Não é isso que Santo Agostinho está falando. Santo Agostinho está falando de um amor de entrega. Um amor que vem com sacrifício, que vem com luta, né? A gente sempre comenta entre nós que nós entendemos que para vocês estar aqui é um sacrifício, né? Sair da Zona Sul, sair de São Bernardo, né? Sair de longe, sair de Jarinu, né? Chegar aqui um dia antes para alguns, né? Porque você precisa reorganizar a sua vida para chegar aqui um dia antes para dormir fora, né? Não é todo mundo que gosta de dormir fora de casa, ou chegar aqui cedo, né? A Rosana, coitada, teve festa de aniversário, só Deus sabe que hora ela foi dormir, mas tá aqui, né, Rosana? É um sacrifício, eu podia não vir. Podia falar, tá, é meu aniversário, né? Eu acho que eu mereço depois dormir um pouco mais. Mas entende que quando a gente ama, nós acolhemos o sacrifício com alegria. O sacrifício não é um peso, não pode ser um peso para quem ama. Mas para quem ama, se sacrificar faz parte, né? Eu não vou ficar com raiva, não vou vir ficar com cara feia, não vou vir ficar emburrado, não vou vir ficar com o braço cruzado, não quero dançar, não quero falar, não quero ficar perto de ninguém. Não, eu estou aqui porque eu amo, né? Porque faz parte da escolha de Jesus por mim amar, me sacrificar, me doar, ir além, não fazer sempre a minha vontade. É isso que Santo Agostinho nos diz. E isso precisa ser uma prática na nossa vida, não é só uma frase bonita, né, que a gente escreve no caderno, que a gente escreve lá no computador, né, mas precisa ser uma prática, né? Eu tenho que amar também com os meus irmãos quando é difícil, quando é duro, quando eu não entendo, quando eu não tenho paciência, né, quando o irmão é um pouco difícil de lidar. É isso que Santo Agostinho está querendo dizer, que o amor, ele nos permite depois fazer tudo o que a gente quer. Mas quando primeiro a gente faz a escolha de amar, de verdade, né? E aqui também tem mais duas passagens que eu acho que também é importante ler. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu tenho amado. Assim vós deveis amar uns aos outros. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, aqui também, Jesus nos pede esse amor, né? Não tem sentido eu querer doar a minha vida, não tem sentido eu querer estar na fraternidade, não tem sentido eu querer fazer um monte de coisa, se a minha motivação principal não é o amor, né? Não é agregar, não é convidar, não é estar perto das pessoas, não só de quem eu gosto, não só dos meus amigos, né? Queria ler aqui uma coisa para vocês. Quando estamos no amor, estamos em Deus e Deus nos ilumina e nos conduz. Não seria amor nem sinal de inteligência, humanamente falando, se tomássemos o rumo contrário, se desviando do que Deus pensou para nós. Então, quando nós buscamos o amor, buscamos a vontade de Deus, a gente está trilhando o caminho de Deus, o caminho que Deus chamou para nós. Quando nós estamos buscando amar, isso é um sinal de que a gente quer fazer a vontade de Deus, de que a gente está disposto a fazer a vontade de Deus. Então, aqui,
Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você tem caderno, escreve aí uma pergunta. Como eu estou amando? Aí a gente vai ter um momento de oração, de deserto, a gente vai rezar juntos. Lembra dessa pergunta? Como eu estou amando? Como é o meu amor? Meu amor é só por aqueles que eu gosto? Só para quem é meu amigo? O meu amor é só quando eu faço aquilo que me convém? Como que é o meu amor? Meu amor é interesseiro, eu faço porque eu quero depois receber alguma coisa? Né? Porque Deus também nos fala de um amor gratuito. Eu tenho que fazer sem esperar receber. Sei que a nossa humanidade não é assim, viu, gente? A gente toma lá, dá cá, né? A gente quer sempre receber também. Né? E às vezes a gente calcula quem a gente quer amar, porque a gente pensa assim, poxa, se eu amar o Denis, quando eu precisar, o Denis vai correr comigo, ele vai estar junto comigo. Mas isso não é amor, de verdade. O amor é aquele que faz sem pensar. Mesmo se o Denis não for fazer, não for me retribuir, não for dizer nem muito obrigado, não tem importância, né? Quem é maior que tudo isso e está vendo o meu amor, a intenção do meu amor é Jesus, porque Jesus vê tudo que a gente faz, né? Então, o meu amor precisa ser além do deles, além do que o deles pode me oferecer. Mesmo que isso custa, gente, porque isso custa, né? Mas porque a gente sempre quer receber, a gente nunca quer só dar, a gente nunca quer só ajudar e não receber nada em troca, né? Então, aqui é uma luta que a gente precisa estar disposto para mostrar também que a gente está nesse caminho de Deus. Amém? Aqui também, um outro ponto que é importante é que a gente precisa entender, e aqui também no Projeto de Vida a gente já fala muito disso, que é a liberdade que Deus nos dá, né? Ninguém aqui está no Projeto de Vida porque alguém te obrigou, não é verdade? Você está aqui por vontade. Deus tocou aí no seu coração, Deus falou algo no seu coração e você está aqui. E nós temos sempre que sentir essa liberdade em Deus. Ninguém está na fraternidade porque é obrigado, não é? Ah, eu tenho que ir na fraternidade porque alguém me obrigou. Não, você está lá porque você gosta, você vai trabalhar no Shoá porque você gosta, né? A maioria de vocês estava lá no Shoá, né? Nem sei que hora que vocês saíram de lá, né? A Giovana falou que chegou na casa dela, o pai amigo estava bravo lá, quase meia-noite, nem sei os outros assim. Mas por que que vocês fazem isso? Porque vocês são livres. E quando nós estamos no caminho de Deus, a gente precisa se sentir livre. A gente precisa sentir essa liberdade de ser filhos de Deus. Porque Deus nos fez livre e nos quer livres. Deus não quer ninguém amarrado fazendo as coisas, né? Porque isso é a prova de que você faz porque é a sua vontade. E porque a sua vontade está buscando estar unida à vontade de Deus. Então, uma característica também, algo que precisa estar muito no meu coração, é sentir que, poxa, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui. Eu vou na fraternidade, eu vou na hora do trabalho, eu vou na evangelização, eu vou fazer convite. Qualquer lugar que eu for, em nome de Jesus, eu estou indo porque eu sou o quê? Escravo? Escravo da fraternidade? Sim, gente. Eu sou escravo de alguém? Não, sou livre. Sou livre. Eu estou indo porque eu quero e porque também no meu coração nasce uma gratidão, né? Alguém me chamou, não é? Alguém um dia foi lá onde eu estava, alguém se preocupou comigo, né? E aí dentro da cada um aqui tem a sua história, dentro da condição que eu estava, às vezes uma condição de pecado, de doença, né? De desespero, de tristeza, e Deus foi ao meu encontro, então, por gratidão, eu quero também fazer isso por outras pessoas, né? Muitas vezes isso é uma motivação. Nós temos as nossas casas de acolhida, eu dou muito exemplo da casa de acolhida porque eu trabalho também nas casas de acolhida. E é muito bonito quando acaba o período dos 6 meses, os irmãos podem ficar. Você está quanto tempo, Vitor? 7 meses. Então, o Victor fez o período de 6 meses, que é aquilo que a missão pede,
mas existe a possibilidade de ficar mais tempo. E é muito bonito quando os irmãos falam assim, olha, eu queria ficar mais 6 meses, ou eu queria ficar mais 3 meses. É quando você fala, mas por que, irmão? Né? Escreve uma carta, fala o que é a sua motivação, porque eu sei de onde eu saí. Porque eu sei, eu lembro aonde Deus foi me encontrar. Ou na rua, ou na Cracolândia, ou numa biqueira, né? Porque aqui a situação é muito complicada. Claro, não é a realidade da maioria de vocês. Mas o fato de lembrar de onde Deus me resgatou também brota no meu coração uma gratidão para que eu possa também fazer o mesmo pelos outros. E isso é muito bonito, isso precisa existir dentro do nosso coração. Eu não posso só pensar, eu já fui evangelizada, sou católica, estou fazendo sacramentos, agora, né, os outros que se virem, cada um que se vire para encontrar Deus. Não, nós não pensamos assim. A gente pensa quantas pessoas ainda não receberam o anúncio, quantos jovens vão se encontrar com Deus, quantos jovens doentes, quantos jovens depressivos, quantos jovens tristes, quantos jovens querendo morrer. E nós não, né? A gente quer viver, a gente quer anunciar a Deus, a gente quer levar a palavra. Mas por que a gente quer fazer tudo isso? Porque um dia a gente recebeu e porque a gente é livre para isso. E porque isso também motiva o nosso coração, isso também nos dá alegria, isso também nos faz nos sentir úteis, porque isso está também unido à nossa vocação, aquilo que Deus colocou no mais profundo do nosso coração, que é se doar, que é servir, que é amar. Amém? Agora aqui, Kiara, a gente vai direto? Então, vai direto, tá. Então, se eu passar aí, você me dá um boom. Eu queria contar para vocês uma história. Essa história está aí no seu livro, tá bom? Um certo homem tinha pintado um quadro e, no dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades locais, fotógrafos, jornalistas e muita gente, pois o pintor tinha fama de grande artista. Chegando o momento, tirou-se o pano que cobria o quadro. Houve um caloroso aplauso. Era uma impressionante figura de Jesus batendo a porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com suas mãos e dedos longos, batia suavemente e com os ouvidos junto à porta, parecia querer ouvir lá de dentro alguém respondendo. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte. Um observador curioso achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. Como se parar para abri-la? É isso mesmo? Respondeu o pintor. É isso mesmo, né? O quadro não tem fechadura. Esta é a porta do coração humano, que só se abre pelo lado de dentro. Que é essa porta aqui, né? Então, olha que interessante, né? Até deixei aqui para a gente poder falar sobre isso. O nosso coração é essa porta, né? Tem uma passagem em Apocalipse que Jesus fala, né? Baterei na porta, a quem ouvir eu batendo, ela vos abrirá. Eu entrarei e serei junto com eles. Essa é uma passagem que está em Apocalipse. Mas essa porta, Jesus não consegue abrir pelo lado de fora. E Jesus, ele não vai arrombar a porta, tá, gente? Porque às vezes quando a gente fala dessa passagem, alguém fala assim, mas Jesus podia dar um chute nessa porta, Jesus podia fazer alguma coisa. Ele poderia, né? Porque ele é Deus, ele tem poderes para abrir, para mudar o mundo. Imagina se não tem poder para abrir uma porta. Mas Jesus, ele nos respeita tanto, tanto, ao ponto de não abrir nem a porta do seu coração se você não quiser. Você tem dimensão o quanto Jesus te respeita? Jesus, ele não vai arrombar a porta do seu coração aí que nem doido e entrar dentro do seu coração à força. Porque esse não é o jeito de Jesus. Mas ele precisa que você abra e fale, Jesus, vem, pode entrar. É isso que ele espera de cada um de nós. Guia-me, né? Vem aqui, Jesus, porque eu preciso que você me guie. Não pode ser eu, não consigo, eu não tenho condições, né? Então, aqui, um ponto muito importante dessa reflexão, do que a gente vai falar hoje, é essa abertura do nosso coração.
E a abertura, né? Um dia eu falava disso com uma pessoa que eu acompanho, e ela falava assim: Nossa, irmã, eu fico tão nervoso quando vocês falam abertura, abertura de coração, abre o coração. Tem até uma música que está falando, abre as portas do meu coração, mas eu não sei como me abrir. Eu não sei o que fazer para me abrir. Aí aqui eu queria pedir a ajuda de vocês. Vamos ver se a gente está na mesma ligação aqui. O que que eu posso fazer para abrir o meu coração? Depois eu vou falar aqui que eu pedi para essa pessoa fazer, que pode ajudar vocês também. Mas o que que vocês acham que eu posso fazer para ajudar Jesus a entrar por essa porta do meu coração? E aqui você pode falar coisas da sua vida prática, tá? Que você já faz, que você está fazendo, que você deveria fazer. Fala aí. Ter intimidade com ele. Como que eu faço para ter intimidade com ele? Rezando, que ele vai através do diálogo. Ó, o Igor está falando aqui que eu posso abrir essa porta tendo intimidade com Jesus, tendo uma vida de oração, ouvindo o diário espiritual. Que mais? Tô bastante coisa já, né? Quase não sobrou mais para a gente falar, né? Mas essa toda. Mas que mais? Acho que os conselhos que o padre deu para a gente no começo da palestra, daí acho que ajudaria assim, bastante a gente justamente se abrir assim, e a entregue a viver aquilo que Deus pede, assim, de deixar literalmente Deus guiar a sua vida. Assim. Olha, o Padre André deu 9 conselhos para vocês. Está até escrito aí depois, tá bom? Quem perdeu algum? Meditando esses conselhos, refletindo e analisando. Poxa, conselho número 1, será que eu faço? Eu estou seguindo? 2, 3. Realmente, hoje a gente vai ter um tempo para rezar. Faça esse exame de consciência. Faça essa reflexão. Porque aí, o que que a gente vai chegar na conclusão, né? Muitas vezes, nós que acompanhamos muitas pessoas, a gente vê as pessoas reclamando muito que elas não se sentem, que elas não se sentem guiadas por Deus, porque Deus não fala com elas, né? Deus fala com o mundo inteiro e não fala comigo, né? A gente ouve muito isso das pessoas, muito do jovem, né? Nossa, mas eu vou fazer a oração, eu não sinto nada, né? As pessoas falam comigo, sabe, eu não sinto nada, eu não sinto um calor, não sinto um conforto, não sinto um abraço, não sinto nada. E aí, uma das orientações que eu sempre dou, primeiro, ver se você não está em pecado. Porque a única coisa que pode te impedir de sentir Jesus e de perceber a presença de Jesus na sua vida é o pecado. É a principal coisa. Então, você precisa se examinar. Poxa, faz muito tempo que eu não me confesso, ou se eu me confesso, eu me confessei direito, eu confessei tudo que eu deveria me confessar, eu falei tudo que eu deveria falar. Então, aqui é um primeiro ponto. Porque se você não está em pecado, não tem nada que te impede de perceber Jesus. Só que aí a segunda coisa que impede, se você pergunta para uma pessoa, mas você tem algum momento de oração no seu dia? Ah, irmã, eu não tenho porque não dá tempo. Vocês acham que não dá tempo, gente? Com toda a sinceridade do coração de vocês. A gente tem 24 horas no dia. Será que eu não consigo, em nenhuma das 24 horas, ter um momento ali com Jesus para falar com ele? Vocês acham que não dá tempo mesmo? Fala, gente. Vocês estão em choque? Dá tempo? Você acha que dá? Quando as pessoas me falam isso, eu sempre peço para elas fazerem um cronograma, porque quando a gente coloca lá, hora por hora, o que a gente faz no dia, as pessoas ficam impressionadas com a quantidade de tempo que elas têm e com a quantidade de tempo que elas perdem com coisas que não são importantes, né? E aí isso sai mesmo delas. Ah, eu perco tempo na televisão, eu perco tempo no computador, eu perco tempo no telefone, eu perco tempo conversando com um monte de gente. Então, organiza a sua vida. Porque se você não sente Jesus, será que você está conversando com ele? Ah, Jesus nunca fala comigo. Como é que você fala com ele?
Eu falo com Jesus do mesmo jeito que eu falo com os meus amigos, do mesmo tempo que eu mando as mensagens, do mesmo tempo que eu perco lá mandando mensagem no WhatsApp, eu dedico esse tempo para conversar com Jesus, para parar, para falar, olha, Jesus, meu coração está assim, estou angustiado, estou triste, estou com raiva, estou bravo. Aí a pessoa fala que não, estou dando um exemplo aqui de vida real, tá, gente? E aí, como que eu consigo ouvir a Deus se eu não falo com Deus? É possível, gente? Não. É a mesma coisa que eu falo, ai, gente, a Tiareta nunca fala comigo. Mas eu já tentei falar com ela. Eu sento lá perto dela, eu puxo um assunto com ela. Ah, não, eu nunca fiquei perto dela. Então, eu não posso reclamar quando ela não fala comigo. Eu já tentei me aproximar. A mesma coisa, né? No encontro passado, quem não fez, gente, né? Quem não conseguiu participar do encontro, a gente mandou lá as formações, tenta fazer, porque a gente fala justamente sobre essa amizade com Jesus, sobre esse laço que a gente precisa ter, como a gente tem aqui, né? A gente vê que tem pessoas aqui que sempre vêm junto, que combinam, que são amigos, que gostam de estar perto, né? Por quê? Porque você criou um laço com ele, com ela. Mas como que você criou um laço do nada? Ó, apareceu o Igor lá no meu grupo, já ganhei amiga do Igor. É assim que uma amizade se constrói? Não, isso não é amizade. Amizade é eu conhecer o Igor, eu me interessar. Aí um dia o Igor chega lá com a cara fechada, eu falo, nossa, o que você aconteceu com o Igor? Eu vou lá, vou perguntar, Igor, é na sua família? É com você, é na escola? Eu percebo o outro, eu me interesso pelo outro. Com Jesus é a mesma coisa. Muitas vezes Jesus não consegue passar dessa porta porque eu não abro. Isso que é o mais triste. Não é porque Jesus não quer. Eu não abro, eu não estou nem aí, eu nem estou escutando. É muito forte, né? Ou ver na imagem que Jesus está lá com o ouvido, assim, tipo, esperando alguém responder para ele poder entrar, né? Como quando a gente chega aqui, né? Aqui na escola de missão, o portão não está sempre aberto, né? Nunca está aberto, na verdade, né? Então você não pode chegar aqui e já pensar, nossa, vou chegar, já vou entrar. Não, você tem que esperar lá. Nossa, será que ouviram? Será que está vindo alguém? Quando você ouve os passos, você já fala, nossa, que bom, alguém já está chegando para abrir o portão. É bonito pensar que Jesus tem a mesma ansiedade por entrar no nosso coração. Não é bonito pensar que Jesus quer entrar no meu coração, ele está lá esperando. Mas se eu não tenho nenhuma iniciativa, é muito difícil que Jesus entre, porque eu não dei espaço para ele. Só que é aquela coisa que o Padre André nos falava, né, no primeiro momento. Eu preciso ter um coração vazio para que Jesus possa entrar. E quando eu não estou com o meu coração vazio para Deus entrar, eu vou colocando outras coisas dentro do meu coração que não servem, que não dá espaço para Jesus. Então, aqui, algo que eu queria também falar, depois a gente vai reforçar isso no momento do deserto. Pensa, o que que você precisa melhorar para que essa porta esteja aberta, né? Para que a porta, Jesus tenha um livre acesso mesmo no seu coração, para que Jesus não encontre essa porta sempre fechada e tem que ficar batendo lá até uma hora você ouvir e abrir para ele. Amém? Cara, a gente pode cantar uma música para dar um passo para o próximo? Então, a gente vai dar mais um passo, né, aqui nas nossas meditações. A gente vai dar continuidade, né? Quando a gente se abre a Deus, a gente vai falar o que pode acontecer na nossa vida, né? Através dessa abertura. Então, queria que você fechasse os seus olhos um momento. A Kiara vai cantar uma música para nos ajudar. E que, através dessa música, você fosse pensando o que Deus sonhou com você. E que Deus quer realmente ser esse condutor, ser esse guia, né? Ser esse GPS aí na sua vida, se você percebeu. E tem coisas que estão
se perdendo, né? Tem caminhos que você entra que não era para você estar lá, que não é para você. Que realmente essa meditação, esse dia de hoje seja um dia de recomeço, de reencontro, né? E que você seja realmente o mais interessado para que isso aconteça, o mais interessado para ser aberto, para ser, para acolher Jesus dentro do seu coração. Que os meus dias sejam de amor, que o meu viver seja pra te adorar. Para o meu querer, faça acontecer, guarda de mim. Já quero ver, seja uma vez, faz o que quiser de mim. Vou me lançar cansados mais profundos, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou dizer de mar. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou dizer de mar. Cada poder faz acontecer, guarda de mim. Não quero ver e seja uma vez para que quiser de mim. As águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, pode ser de mar. Amém. Então, para a gente dar aqui mais um passo, vocês estão enxergando bem essa passagem que está aqui? Dá para ler? Dá? Vamos ler junto? Então, primeiro o título lá. Deus sonhou com você. Vamos repetir juntos? Deus sonhou com você. Agora você vai falar, Deus sonhou comigo. Deus sonhou comigo. Então, vamos ler essa passagem? Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Você, tua mãe, todos se formaram. Ele já te conhecia. Antes do meu nascimento, ele já te havia consagrado. E te havia designado por terra das nações. Olha que bonito. Não fomos nós a decidir quando, como e onde nascer. Quem que decidiu isso? Deus. E olha que bonito. Antes que no seio da tua mãe fosses formado, quer dizer, antes da sua mãe pensar em querer ter um filho, em querer ter uma filha, Deus já tinha pensado em você. Só que mais do que isso, Deus já tinha te consagrado.
Ai, não quero que você pague, você feliz. Deus já tinha te escolhido, é isso que quer dizer a palavra consagrada, tá bom? E te havia designado profeta das nações. Isso quer dizer que Jesus já tinha uma missão, já tem uma missão para você. Deus já tinha pensado na sua contribuição na missão dele, no projeto dele. O desejo mais profundo que há em mim pode ser saciado somente no projeto que Deus pensou para mim. Então, aquilo que tem no meu coração, no mais profundo, só vai ser preenchido, só vai ser correspondido quando eu encontrar a vontade de Deus. Aqui eu queria contar um testemunho para vocês. Depois, se você quiser falar comigo alguma coisa. No começo do ano, nós fizemos na Missão Belém uma assembleia contando toda a história da missão. E foi um momento muito bonito, porque a gente foi analisando o início das casas de acolhida, o início da missão na Itália, o início dos grupos de evangelização no Brasil, o trabalho do Haiti. E a gente analisava isso com gráficos. Então, tinha gráfico que começava lá em 2005, quando começou a missão. 2005, 2006, 2007, então tudo que aconteceu de 2005 até 2023, porque a gente analisou até o ano passado. Quando eu vi, né, esses gráficos, eu fiquei muito tocada, porque eu pensei assim, meu Deus, eu faço parte dessa história. Porque quando eu cheguei na missão em 2008, eu estava aqui, nas casas de acolhida. Aí aconteceu isso, né? Porque a gente conversava, o que tinha acontecido, o que tinha nascido naquele ano, o que não deu certo e tal. Depois, em 2010, quando começou o gráfico do Haiti, eu estava lá também. E aí eu fui 2010, 2011, 12, 13, até 2021, quando eu saí de lá e voltei para cá, e aí eu fui lá para o gráfico das casas de acolhida de novo. Quando eu vi isso, eu fiquei muito tocada e no meu coração tinha um sentimento tão forte de gratidão, porque eu pensei nessa palavra. Porque eu não sei vocês, tá, gente? Eu vou contar porque é o meu testemunho. Eu sempre pensava assim, que essa palavra era tipo assim, Deus chamou a Renata. Mas se a Renata não quiser ir, Deus vai chamar outra pessoa, não tem problema. Só que não é assim. Depois que né, claro, a gente tem mais idade que vocês, mais experiência, então a gente vai entendendo que Deus pode até chamar outro se você não for, mas Deus quer contar com você. Foi você que ele chamou, foi com você que ele pensou. Naqueles anos que eu estava em Jarinu, naqueles anos que eu estava no Haiti, no ano que eu voltei para cá, Deus podia ter chamado outra missionária, tinha um monte de gente aqui para ele chamar. Mas Deus quis contar com a Renata. Quando Deus começou a missão lá em Medjugorje, Deus podia ter chamado qualquer pessoa da missão, mas ele pensou na Chiaretta. Foi ela que começou lá. Ela que conta a história, ela que iniciou aquele trabalho. Antes que te formasses no seio da sua mãe, eu te conhecia e eu te consagrei. Eu te escolhi. Não foi outro. E aqui, jovens, quando a gente fala assim, se eu não for Deus chamar outro, a gente está fazendo uma coisa muito, muito ruim com Deus. Porque a gente está dizendo que Deus não sabe escolher. Você acha que Deus não sabe escolher? Você acha que Deus não sabe escolher direito? Ele sabe perfeitamente por que ele quer que você vá lá. E aqui, a gente está falando da história da Missão Belém, né? Porque é o que a gente faz parte. Mas você pode pensar na história da sua fraternidade. Porque tem fraternidade que se multiplicou por quê? Por que uma fraternidade se multiplica? Bastante bons. Porque teve frutos, tem pessoas consistentes lá, firmes. Então, não dá para ficar 50 pessoas na mesma equipe, não é? Tem que multiplicar. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer mais coisas. E se você está lá de coordenador, de vice-coordenador, de formador, de membro, é porque Deus pensou em você lá.
Ah, irmã, mas fraternidade qualquer um pode entrar. Não, não é assim. A gente tem que tirar essa mentalidade de descartável. Porque é isso que a gente fala para Jesus quando a gente lê essa passagem, fala assim: ah, mas se eu não fosse para o Haiti, Deus poderia mandar qualquer pessoa. Não, ele queria que eu fosse. Não é, eu não sou descartável para Deus. Nós não somos assim para Deus. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, porque a gente quer trazer para a palavra de Deus uma mentalidade do mundo. No mundo é assim: ah, você não deu certo? Então tira, vai embora. A gente chama outro. E com Deus não é assim. Deus pensou em você, porque a sua missão vai fazer algo pelo outro, mas vai fazer em você também. Como é bonito quando a gente escuta os testemunhos lá de Medjugorje, o que Deus fez no coração da Chiaretta, quando ela subiu um monte lá toda sexta para fazer a Via Crucis. Como é bonito ouvir a entrega dos nossos irmãos no Haiti. Como é bonito ouvir a entrega em Belém do Pará. Como é bonito ouvir o Padre Paulinho falando, né, da evangelização no Japão, né, na Bahia, todo o desejo dele de evangelizar o mundo inteiro. Como isso é bonito. Mas por que isso é possível? Porque ele está lá em todos os grupos? Não, porque você está lá. Porque você deu o seu sim, porque você está colaborando com Deus. Então, é muito importante que nós não esqueçamos que Deus quer contar comigo. Ah, irmã, mas eu sou burro. Ah, irmã, mas eu não sei pregar. Ah, irmã, mas eu sou devagar. Ah, irmã, mas eu não sei tocar. Ah, irmã, mas eu sou, né, não tenho dom, não tenho muitos talentos. Não tem importância. Deus vai mostrar o talento e o dom que você tem. Mas é você que ele chamou. É com você que ele quer contar. E isso muda a nossa vida. Né? Como eu falei, eu queria contar aqui o meu testemunho, porque o meu testemunho é um testemunho de uma pessoa, às vezes, era, né? Não sou mais, em nome de Jesus. É um testemunho de uma pessoa desanimada, de uma pessoa que acha que Deus, tanto faz se Deus chamar, não chamar. Não, não é assim, a vida com Deus não é assim. Deus não usa as pessoas, porque se fosse assim, Deus seria uma pessoa que usa as pessoas e tira, descarta, como se ela não tivesse valor. Mas para Deus nós temos muito valor, porque Deus sabe do nosso potencial, Deus sabe da força que a gente tem. E é por isso que Ele quer contar com cada um de nós. Aqui, a gente ainda não tem clareza da nossa vida, como vai ser, até porque a maioria de vocês é muito novo ainda. Mas a gente tem sonhos já, não tem? Poxa, eu quero fazer tal faculdade, é bonito, né? Quando a gente conversa, quero trabalhar nisso, quero fazer tal faculdade, quero trabalhar nessa área, quero fazer isso, eu gosto disso. Então, você está sonhando, mas também Deus, pode ser que Deus sonhe aí no seu sonho. Pode ser que isso que você pense, que você deseja, também é sonho de Deus para a sua vida, para a vida do outro. Mas o mais importante é que nós não esqueçamos que Deus quer contar comigo. Deus quer contar comigo. Né? Eu gosto muito de contar também que antes de vir para a missão, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, eu trabalhei, né, em outras escolas, trabalhei no estado. Eu nunca imaginei, nunca na minha vida eu sonhava que a Missão Belém ia ter uma escola. E que eu ia ir lá cuidar da escola, né? Nunca. Então, imagina, Deus sabia do meu coração que eu gostava que eu gosto da área da educação, que eu me interesso, que sou encantada pelas coisas que acontecem na educação. Quanto a educação muda a vida das pessoas. Agora, eu não posso pensar, Deus me mandou lá no Haiti, Deus mandou eu porque só tinha eu aqui. Não, não é, não foi, tinha outras pessoas, tinha outras possibilidades. Mas Deus quis contar comigo. Deus pegou uma habilidade que eu tinha, uma formação que eu tinha, e quis contar com ela. Mas Deus não me chamou só por causa disso. Se eu não tivesse nenhuma formação, nenhuma faculdade, Deus me chamaria do mesmo jeito, com certeza. Porque eu sei o que Deus fez comigo quando eu estava lá. E na nossa vida também é. Você não está só lá no grupo porque você precisa ser o coordenador, porque não tem outra pessoa. Mas o que Deus quer fazer com você através da sua fraternidade, através da sua casa de acolhida, através da missão que Ele te deu hoje. Alguma coisa Deus quer fazer dentro do seu coração também. Porque Deus não se não fosse assim, Deus não teria te colocado lá. Não é só para você servir as pessoas. Também isso está no pacote de Deus. Mas é para você também receber alguma coisa. E aí você vai entender com Deus o que Ele quer te dar, o que Ele quer dar no seu coração.
Mas é muito importante que nós, que estamos aqui nessa caminhada do projeto de vida, não tiramos isso da nossa cabeça. Deus quer contar comigo. Por que ele quer contar comigo? Primeiro, porque ele me ama. E depois, porque eu sou importante para ele. A minha vida tem valor para Deus. Não é, tanto faz, se ele for, se ele não vir, não faz diferença. Amém? Então, aqui, mais uma coisa que eu queria falar. Eu tenho tudo para correr feliz, somente preciso de uma linha de ferro sobre a qual andar. Deus dirige para mim um apelo a fim de que eu enxergue a linha. Então, Deus, como a gente meditou lá na passagem de Jeremias, quando ele me fez, ele já colocou em mim um chamado. Ele já colocou em mim aquilo que ele quer que eu faça. Agora, eu preciso criar esse caminho. Né? Eu não posso deixar de trilhar esse caminho, porque quando eu não trilho esse caminho, eu não sou feliz plenamente. Né? Sabe aquelas pessoas que às vezes falam assim, nossa, parece que falta alguma coisa, eu tenho tudo, eu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, parece que falta alguma coisa na minha vida. Vocês já encontraram pessoas assim? A gente encontra muita gente assim. Tem tudo, mas parece que falta alguma coisa. E aí, o que será que falta? Será que ela está fazendo a vontade de Deus? Será que tudo isso que ela está seguindo é a vontade de Deus? Então, a gente precisa se perguntar, né? O caminho que eu estou trilhando aqui é o que Deus quer? O Padre André falava de manhã, né? Eu consegui um trabalho de 10 mil, para a gente não se confundir as vozes, né? A voz do inimigo com a voz de Deus. Então, ele falava do trabalho. Nossa, eu vou ganhar 10 mil reais no trabalho, mas vou trabalhar de domingo a domingo. Agora eu pergunto, será que Deus vai me dar um trabalho para mim ganhar tudo isso e não poder nem ir na missa? Porque tudo aquilo que te afasta de Deus não pode ter vindo de Deus. Né? Na casa de acolhida é muito comum os irmãos fazem os sacramentos, né? Batiza, recebe a primeira comunhão, faz crisma, depois arranja uma namorada e vai morar com a namorada. E fala que ela é a mulher que Deus está colhendo dele. Mas será que Deus vai te colocar uma mulher na sua vida para você sair dessa forma e não poder nem mais receber? Porque quem mora junto, né? Vocês todos sabem que quem mora junto e está tudo junto não pode comungar, porque está em pecado. Será que Deus vai te mandar uma pessoa para você viver em pecado com ela? Sim? Claro que não, gente. Tudo aquilo que me afasta de Deus não pode ter vindo de Deus. Aqui a gente também raciocinar com a lógica, né? Com a lógica. Poxa, eu vou trabalhar de domingo a domingo, não tenho tempo nem ir na missa. Poxa, será que você trabalha de Deus mesmo? Se bem que pode ser que tenha alguma missa aí, né? Eu fiquei sabendo esses dias que tem um lugar em São Paulo que tem missa 8 horas da noite. Porque as pessoas dessa paróquia, tem muita gente lá que trabalha no hospital, então faz aquele horário 12 por 12, trabalha 12 horas por dia e não conseguia chegar na missa das 7, né? E aí o padre, né, muito inspirado por Deus, pôs uma missa 8 horas da noite. E aí todo mundo que trabalha nesses horários assim, vai nessa missa das 8 horas da noite, gente, imagina. Se não tem missa para a gente ir, né? Porque a gente fala que não tem missa para ir. Mas, enfim, é muito importante que a gente pense isso. Aquilo que me afasta de Deus, não foi Deus que me deu. Porque Deus não vai me dar um trabalho para me afastar dele, não vai me dar uma pessoa, um relacionamento, um namorado para me afastar dele. Isso não é a vontade de Deus. Amém? Então, aqui, queria ler para vocês Queria ler para vocês aqui. Aqui é um relato de uma pessoa que ela escreveu uma carta. Essa pessoa era uma pessoa acompanhada pelo Padre Pedro, e ela era uma pessoa que queria muito dar a vida para Deus, se sentia se sentia chamada a ser uma consagrada, a viver somente para Deus, né? Só que aí, durante o processo de discernimento dela,
ela tinha muita confusão, assim, na cabeça. Ela tinha um namorado, então ela ficava, poxa, mas eu às vezes eu queria casar, mas às vezes eu acho que era a minha vida é a consagração. E ela não pediu ajuda para ninguém, ela pediu ajuda depois, né? Depois que ela já tinha discernido, depois que ela já tinha casado, depois que já tinha tudo. E aí ela não pediu ajuda para ninguém, ficou com aquela dúvida e, e decidiu se casar. Só que depois disso, ela ficou muito mal, porque ela sempre se questionava se ela estava fazendo a coisa certa. E aí, um tempo, ela se afastou de Deus, não batizou os filhos, né? Se casou na igreja, mas não quis batizar os filhos, não queria mais, não só brigou com Deus, né? Viveu uma vida afastada de Deus. Depois de um tempo, ela começou, entendeu que estava errada, né? Na postura dela, se aproximou da igreja, né? E viu como Deus acolheu ela como uma filha, ela entendeu, e ela começou a se doar dentro da igreja. Então, ela era aquela pessoa que fazia tudo na igreja, né? Tudo que precisava, ela estava ali, estava disponível. E aí o marido dela começou a falar assim, poxa, não parece que eu casei com uma mulher, parece que eu casei com uma freira. Porque ela se interessava muito mais para fazer as coisas da igreja do que as coisas de casa. Ela era uma pessoa totalmente entregue às coisas de Deus, né? Então, aqui, uma coisa que a gente queria falar, né? Mesmo que a gente erre o nosso caminho, aquela chama de Deus vai ficar lá dentro, né? A passagem que a gente começou a ler no começo era aquela passagem que antes que se formasse, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te consagrei, eu te escolhi. Então, já está aqui dentro, o nosso chamado está dentro do nosso coração. O nosso desejo de servir, o nosso desejo de amar, o nosso desejo de se doar, o nosso desejo de evangelizar, está aqui dentro. Se eu sufoco isso, eu posso até sufocar por um tempo, mas eu não consigo sufocar ele para sempre. Essa mulher é um exemplo de que quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente não é plenamente feliz. Ela até escreve, né? A gente até pôs um trechinho aí, depois vocês podem ler. Eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, mas sempre falta alguma coisa na minha vida. Por quê? Porque ela não fez a vontade de Deus, ela não cumpriu plenamente a vontade de Deus. Então, aqui, só para a gente finalizar, já está quase na hora. Então, só para a gente finalizar, aqui, eu vou até ler aqui, porque aí eu vou mais rápido. O coração dessa mulher era feito para algo maior. Tinha sido escolhida para uma consagração especial, para ser toda de Deus. Podemos resumir isso dizendo: quem é flecha precisa de arco. Sem arco, a flecha não vai para lugar nenhum. Aí a gente até tem um arco aqui, depois vou deixar aqui na frente, para vocês verem. Sem a flecha, o arco não vai para lugar nenhum, e permanece uma simples varinha. Quem nasce águia precisa de um céu. O galinheiro ficaria apertado demais para ela. Quem foi criado, trem, precisa de uma linha de ferro. Senão, atola e para. Da mesma forma, é muito sério para você, para mim e para todos nós que nós procuremos descobrir nossa missão, ter escuta e abertura a Deus. Então, aqui, só para a gente finalizar, né, essa partilha, só para a gente finalizar, nesse caminho, né, de escolha, nesse caminho de entender que eu sou uma pessoa escolhida por Deus, Deus conta comigo, eu preciso também ser ajudado, né? Eu não posso pensar assim, mas eu consigo perceber que Deus fala comigo, porque nós não conseguimos, gente. Todos nós que estamos aqui, né, todos os missionários da Missão Belém, eu digo que todos os missionários que encontraram a sua vocação, os pais de família, as pessoas que querem seguir a sua vocação, elas não chegam para Deus e falam assim, Deus, ó, tá tudo certo, já resolvi tudo. Elas precisam de ajuda.
Como o padre André falava, né? Ele sempre fala isso, eu queria muito casar com a minha família. Mas se o padre André não tivesse sido ajudado, será que ele teria chegado sozinho a entender que ele seria padre? Porque não era a vontade dele. Então, quando nós não somos ajudados, o risco da gente errar é muito grande. Porque pode ser que Deus vai pedir uma coisa que não é a minha vontade. Aí eu vou querer fazer o que não é a minha vontade? Não. Eu só vou renunciar à minha vontade se eu estiver em Deus e entender que a vontade de Deus é muito melhor que a minha. Por que o padre André hoje é um padre feliz, porque a gente vê isso, né? Porque ele foi ajudado. Porque senão ele poderia ter errado. Poderia estar lá, hoje, estar lá com a mulher dele, né? Ninguém conhecia, não existiria o padre André na missão dele. Porque ele poderia falar, não, Jesus, mas a minha vontade é essa, eu quero minha família, eu quero isso, eu quero minha vida. Não quero me envolver, né, com a vida dos outros, não quero isso. Mas quando a gente se abre para receber ajuda, a gente consegue entender, tá bom, essa é a minha vontade, porém, pode ser que eu esteja errada. Pode ser que eu esteja pensando só em mim. Pode ser que eu tenha medo. Pode ser que não é isso. Eu me questiono quando eu permito que alguém me ajude. Porque eu não estou sempre certa. Né, gente? A gente não está sempre certo. Eu posso ser muito nova, muito novo. Eu posso ser fechado à vontade de Deus. Eu não tenho vida de oração, então eu não consigo perceber se é a vontade de Deus, se Deus fala comigo, se não fala. Então, aqui, a gente queria também reforçar mais uma vez isso, que a gente se deixe ajudar, né? Que a gente se permita ajudar, que a gente escute aquilo que o nosso formador, né? O nosso treinador, né? Que a gente coloca aqui, nos indicar. Porque aqui ninguém quer te condicionar a nada, né? Porque, primeiro, a gente pede muito que todos tenham uma vida de oração, porque quem vai falar no seu coração, primeiramente, é Deus. A gente está aqui só para falar, olha, faz isso, faz isso, faz isso, ó, cuidado com isso. Porque a resposta de tudo aquilo que você quer já está dentro de você. Né? Não foi o Padre Jean-Pierre que falou, olha, Renata, vem para a Missão Belém, você vai ser freira, você vai ser consagrada, você vai para Haiti. Não foi. Eu que cheguei lá e falei, Padre, eu acho que eu preciso fazer uma experiência, porque tem alguma coisa aqui dentro do meu coração que não me incomoda. Aí fomos lá, um ano de experiência dentro da missão, para mim entender o que era aquela coisa que me incomodava. Mas não foi ele que me falou isso. Eu entendi porque eu também busquei uma vida de oração, busquei fazer o diário espiritual, também fazer o dia que eu não queria fazer. Busquei. E assim precisa ser cada um de nós, para que a gente possa realmente sentir essa voz dentro do nosso coração. E perceber, poxa, aqui eu acho que é Deus que está falando comigo. Ó, aqui é a palavra que falou comigo. Por isso que o padre falou, olha, venha sempre na formação com um caderno, anote aquilo que Deus está falando. Tenha um caderno pessoal para você anotar, olha, hoje eu rezei, Deus me falou isso, hoje a palavra do diário me falou essa coisa aqui, hoje teve essa frase, olha, eu estou lendo um livro que me falou isso, eu estou sentindo isso, para que realmente você possa sentir que Deus está falando diretamente ao seu coração. Amém?